Oi, coloquei para gravar. Toda quinta-feira a gente tem devocional da Sociedade de Socorro. Hoje quem vai deixar a mensagem com a gente é a Lara. E caso você tenha algum problema com horário, alguma coisa assim, aí é só avisar, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz que está com a sala cheia. Lá aconteceu. Boa noite, irmãos. Primeiramente, após nosso problema técnico, boa noite a todas. Como vocês estão? Como passaram a semana? Hoje estamos ainda. Esse mês estamos com o tema da administração. E eu queria deixar um pequeno. Ô, Scarlett, tá de novo aquele problema. Que problema? Vocês não estão me ouvindo? Não, que tá dando. Que tá desabilitado o compartilhamento. Tá no mudo também, não tô escutando nada que você tá falando. Mexi já, arrumei. Então, eu escolhi a mensagem da, eu fechei. Peraí, eu escolhi a mensagem da nossa Liarrona nova desse mês. E eu gostaria de deixar com vocês. Tá na parte dos jovens adultos, que é o onde eu vejo primeiro, né? Porque já sou uma jovem adulta. Então é o primeiro lugar que eu vejo. Estão todas vendo? Sim. Sim? Ah, que bom. Então, eu gostaria de deixar essa pequena mensagem. São os pontos que estão marcados. Depois eu gostaria que vocês lessem toda essa matéria que eu achei bem interessante. Como ajudar suas famílias e seus amigos a lidar com perguntas e dúvidas sobre a fé. Nós que somos ministradoras, sempre temos alguma irmã que está mais afastada, que tem alguma dúvida sobre a nossa fé. Eu gostaria que cada uma lesse um ponto, se possível, por favor, vocês forem revezando. Eu gostaria que vocês falassem um pouco depois da gente ler, se alguém tem alguma experiência sobre alguma irmã que teve dúvida e como você ajudou, ou como você teve alguma dúvida e como você supriu essa dúvida. Quem gostaria de começar? Eu posso. Então, por favor. Primeiro, deixe o diálogo. Ore para saber como ajudar e o que pode dizer, e depois confie no Senhor. Já é para eu comentar agora? Pode comentar se você quiser. Então, uma das coisas muito importantes, eu acho, na ministração agora, é que a gente lida com as pessoas como se elas fizessem parte da nossa família, né? Então, uma das coisas disso é nem sempre a gente sabe ou tem a liberdade de saber o que está passando na vida da pessoa. Então, uma das coisas muito importantes que eu vejo é exatamente isso, para a gente orar, porque o Senhor sabe. Então, o Senhor vai orientar a gente no que a gente deve dizer ou fazer. Às vezes, aquela pessoa não é uma pessoa muito aberta. Então, a gente não vai conseguir que ela fale as coisas para a gente, dependendo de como a gente abordar. Mas o Senhor sabe onde é o ponto que a gente pode tocar para ajudar aquela pessoa. Qual é o ponto em que ela precisa mais naquele momento para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa parte de orar é extremamente importante, porque dessa maneira o Senhor vai poder revelar para nós o que aquela pessoa precisa. Quando eu mando as mensagens, às vezes, é engraçado, porque eu tô lendo, tô estudando e muita coisa não me chama atenção. De repente, falo, nossa, isso aqui é legal. E eu encaminho para alguém. E aí eu tenho a resposta, nossa, eu estava precisando disso, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava ler. E eu sei que o Espírito só me tocou de compartilhar aquilo porque o Senhor sabia que aquela pessoa precisava daquilo. Muito bom, Scarlett. Muito obrigada pelo seu testemunho, por falar para nós o que você sente. Quem gostaria de ler o próximo? Alguém? A Rê falou, Rê, tá desligado o microfone. Tá desligado. Tem empatia. Faça perguntas sobre o que está se passando com seu amigo e ouça com o intuito
de entender. Confirme que essa experiência é difícil mesmo e mostre a eles que você está disposto a ajudar da melhor maneira que puder. Então, o Senhor, ele sempre espera que a gente se coloque realmente no lugar da outra pessoa, né? Muitas vezes a gente não passou por alguns problemas e às vezes a gente não entende as dificuldades daquelas pessoas. Então, essa empatia de se colocar no lugar do outro e primeiro tentar entender, sem ser um advogado, sem ser um psicólogo, sem ser alguma coisa, mas usando as palavras, tentando realmente, uma coisa assim, que é de coração, né? Tentar entender o que a irmã está falando. Porque muitas vezes a irmã está falando, mas a gente já está pensando numa resposta para dar para ela, né? E às vezes a questão é ouvi-la, né? E se sensibilizar com as dificuldades dela, né? Então, tentar entender, às vezes, da primeira vez, como a gente vai ser uma ministradora, eu não preciso, da primeira vez, já achar todas as soluções. Eu não preciso achar soluções para ela, mas eu preciso ouvi-la. Então, eu tenho que desenvolver o amor por ela primeiro. Ela tem que entender, ela tem que perceber que eu estou lá como alguém para ajudar. Não, assim, mas de amiga, de coração, não para resolver os problemas dela, mas para estar lá junto. E aí, com o tempo, eu posso buscar essa resposta com o Senhor de como eu posso ajudá-la, de como eu posso resolver qualquer ou dificuldade que ela tenha, ou alguma coisa de perguntas que ela tenha. Eu não preciso, no mesmo dia, sanar tudo para ela. Então, essa empatia. Depois que ela entender que eu estou lá por amor, eu posso colocar algumas coisas, eu posso falar algumas coisas. Enquanto ela não tiver segura que eu estou lá como irmã dela, como alguém que se preocupa com ela, qualquer coisa que eu falar não vai adiantar, não vai melhorar, não vai. Então, primeiro é desenvolver esse amor pela irmã e buscar, antes de eu ir, ou mesmo nesse tempo que eu não fui na irmã, não liguei, ou alguma coisa, eu ter nas minhas orações essas minhas irmãs, para que eu possa realmente ministrá-las. Muito bom, irmã, muito obrigada. Quem gostaria de ler o próximo? Alguém? Quase que parece o mesmo que eu falei, hein? Você leu Tem Empatia. O próximo é Mostre que você está ali. Eu leio. Tá Então. bom. Mostre que você está ali para ajudar. Talvez eles só precisem de alguém que seja um bom ouvinte e de um amigo solidário que não fique julgando o comportamento deles. Bom, é o que a tia Regina falou. E também falamos isso um pouco na nossa aula de domingo, que a gente a gente tem que ouvir as pessoas e não julgá-las. A gente estava falando de um discurso da última conferência que falava sobre isso, que a gente tem que amar todas as pessoas, né? Tanto que eu falei do João 13:34, se eu não me engano.
e que nós temos que, em momento algum, não julgar as pessoas pelos comportamentos que elas, os comportamentos delas, das escolhas delas. Nós temos que apoiar e mostrar e ela sentir por elas mesmas o que ela pode estar errando, que ela pode não estar sentindo. E é isso. Quem quer ler o próximo? Tem mais 3. Eu posso ler, Lara? Tá bom. Desculpa não estar na câmera, mas eu estou no computador, porque meu celular acabou a bateria e está carregando, mas vamos lá. Então. Tudo bem. Lembre-se, esse tópico, né, Lara? É. Lembre-se de que você não é responsável por resolver os problemas de seus amigos. Você pode ouvir e ajudar, mas o processo é deles, não seu. O que decidirem fazer não é um reflexo de você ou de sua fé. Então, eu acho que mais do que a gente influenciar, né, nos problemas de nossos amigos, né, nas pessoas, nas irmãs que nós ministramos, se tivermos abertura, é de sempre mostrar o bem daquilo, né? Porque na maioria das vezes, quando alguém vem conversar com a gente de algo que não é legal, obviamente é algo que não foi bom e a pessoa, ela tá com muitos pensamentos ruins dentro dela, né? Porque é um problema para ela. Então, mais do que se preocupar, mais do que querer trazer aquele problema para nós, né? É tentar ajudá-la, se ela quer a nossa ajuda, que se ela se abriu para nós é porque ela quer a nossa ajuda, é influenciar para o bem, né? Nunca, como se diz, colocar mais fogo na lenha, né? Mais lenha no fogo, vamos dizer assim. A gente sempre vê o bem naquilo, né? E mostrar as consequências de quando ela escolher fazer o bem. Isso não só para os membros da igreja, né? Eu passei recentemente por uma situação de uma irmã, vamos dizer assim, não é membro, né? Mas de uma mulher uma vizinha minha, que ela não é membro, e ela queria tomar uma decisão errada, e eu simplesmente falei para ela, falei, não faça isso. Ela perguntou para mim, qual que é a sua opinião? E eu falei para ela, eu tive a oportunidade de mostrar o bem na situação, né? Então eu falei, é um problema muito grande que você não consegue resolver, e você quer resolver desse jeito, na verdade só vai piorar mais, e você vai ser desonesta, então você precisa ser honesta. Ah, mas eu vou ter consequências. Arque com as consequências. Você está fazendo bem. E é isso que importa. Ah, mas eu não vou poder pagar, que era uma situação de multa, né? Ai, Fran, mas eu não vou poder pagar. E eu já tenho muitas coisas para pagar e não vou poder pagar. Você vai fazer o certo. É isso que importa. Vai lá, pede para a pessoa, divide em tantas vezes, conversa, mas seja honesta. Não faça isso que você quer fazer achando que vai resolver seu problema. Ao contrário. Vai trazer mais problemas para você, e a verdade sempre aparece, né? Isso foi um exemplo do que eu tive. Então, acredito que esse tópico, mais do que a gente pegar o problema da pessoa e trazer para a nossa vida, né? Coisa que não é o certo, mas se nós tivermos a oportunidade, que se for o caso, se nós estamos sabendo, é porque a pessoa quer a nossa ajuda, é sempre mostrar para ela o bem. E é isso. Obrigada. Por nada. Gente, posso falar uma coisa aí que a Fran falou? Pode E sim. muitas vezes, às vezes a pessoa não vai aceitar o que a gente fala. Uhum. E que a gente não precisa ter sentimentos se ela não fizer o que a gente propôs, né? Sim. Porque muitas vezes, acho que foi conversado até sobre isso lá realmente no domingo, que a gente falou sobre isso, né? Se a pessoa ela não aceita, ela não fez o que eu quero, da maneira como eu penso, olha, não, eu não preciso carregar isso para mim e nem vou ter sentimentos por ela porque ela fez outra escolha, porque ela está num momento diferente do que eu estou. Então, ela fez uma escolha diferente, então eu não preciso falar, também não vou ajudar mais. Mas também, né? Às vezes é uma das coisas que a gente faz. Eu falei para ela e ela
vai bater a cabeça de novo, porque ela não quis fazer. Então, às vezes, a pessoa ainda ela não compreendeu as coisas. Então, eu ajudo, mas se ela não fizer, eu não vou levar esse sentimento para mim. Realmente, é aquilo, também, né? Entender que cada, não vou dizer mulher, né? Eu ia falar mulher, mas cada pessoa tem o seu momento, né? Então, às vezes, a gente está bem ao ponto de dar um conselho legal e a outra pessoa não está no mesmo nível que a gente. Então, a gente precisa ter empatia, né? Porque isso é compaixão. E só que foi o que aconteceu, né? Eu dei a minha opinião e no final eu sempre frisava, mas olha, eu só falei porque você pediu a minha opinião é essa, mas faça o que você achar que deve, né? No final ela até aceitou e depois, assim, viu de outra forma, né? Falou realmente, mas também pode acontecer isso, da pessoa não querer e não achar que, né? A gente não tem que achar realmente que a pessoa tem que fazer da nossa forma, né? É quesito de opinião mesmo, né? No quesito entrando de administração, o que ela quer ali é ouvir coisas boas. Ela não quer ali alguém se impondo para ela, né? No caso, estou se referindo ao feminino, me referindo ao feminino por ser mulheres. Então, ela não quer ali alguém que impõe algo para ela. Não, ela quer um ouvinte, talvez ela quer um conselho, talvez sim, mas ela vai juntar tudo aquilo no coração dela, ela vai ter o momento dela de escolha. E eu tenho certeza que, independente se ela haja da forma que nós aconselhamos ela, foi bom. Porque eu tenho certeza que tudo que a gente faz de bom, um dia a pessoa lembra, um dia aparece, né? E isso eu tenho por experiência própria. Disso eu não tenho receio nenhum de dizer, digo com todas as palavras que tudo que a gente faz de bom, um dia a pessoa vai ver aquilo, talvez na hora ela tenha agido de forma até que você não tenha gostado, mas um dia ela vai perceber o que nós fizemos e o conselho bom que nós demos, né? Uhum. Obrigada, irmãos, pelo compartilhamento das suas opiniões e experiências. Quem gostaria de ler o próximo? Faltam esse mais um, certo? Eu posso, Lara? Pode. Se as perguntas ou preocupações de seus familiares e amigos o assustarem, procure ficar calmo e ajudá-los a sentir paz enquanto estiverem com você. Quando alguém tem perguntas, a pessoa pode se sentir agitada, confusa e aborrecida. Por isso, se você reagir com calma em vez de ser duro, vai ajudar muito mais. Sobre isso, já aconteceu comigo, né? De alguém fazer uma pergunta para mim, da minha família, e eu ficar um pouco, nossa, e agora? Como é que eu vou falar? E eu pedi ajuda do Senhor para que eu não desse um conselho ruim para a pessoa, né? E era em relação a ter filhos. A pessoa tinha falado para mim que não queria ser mãe por ela ter tido problemas, né? Quando ela era mais nova e tudo. E como eu era da igreja, tinha princípios, e também por eu ter uma família, eu não entenderia ela, né? Mas aí eu falei, conversei com ela, eu coloquei minhas opiniões, né? Porque eu acredito que a gente precisa entender que não é porque a pessoa não tem vontade de determinada coisa que quer dizer que eu não posso ter empatia por ela, né? Então eu acredito que como ela, né, não quer ter filhos, eu não tenho que pôr na cabeça dela, você tem que ter, porque é uma coisa que tem que acontecer se ela tem problemas no passado, e isso faz com que ela não se sinta segura em ter filhos. Eu falei para ela que no momento certo ela iria se sentir confortável ou não, né? Se continuasse isso desse pensamento dela, mas se não, ela poderia pedir ao Senhor essa orientação também, para que ela sentisse mais tranquila em relação a ter filhos e confiar no Senhor,
Porque uma das coisas é que, às vezes a pessoa pensa que, você cresceu numa família e põe isso na cabeça de que não vai ser igual. E realmente, não tem como a gente colocar na nossa cabeça que os jeitos que os nossos pais viveram pode ser que seja igual ao nosso, né? Pode ser diferente. Eu mesma cresci numa família que eu não tinha o meu pai presente, era só minha mãe. E mesmo assim, eu não pensava na ideia de não me casar. Eu queria me casar, queria ter filhos, mas eu poderia, né, poderia não ter acontecido isso na minha vida, mas aconteceu. Eu tenho certeza que é porque eu faço parte do evangelho, por isso essa ideia se fixou mais ainda na minha mente. Mas como ela não faz parte de nenhuma igreja nem nada, ela acaba colocando coisas um pouco negativas dentro dela. E aí eu procuro sempre estar ajudando ela de alguma forma, para que ela não se veja tão deprimida, tão magoada, porque infelizmente por ela ter vivido situações muito complicadas no passado dela, ela acaba trazendo isso para a vida dela agora, né? Sendo muito triste, muito pessimista, negativa até. Então eu falo muito para ela, eu estou sempre orando por você, como é que você está hoje, para que ela não se sinta sozinha e aborrecida com as coisas que acontecem de ruim na vida dela, porque todo mundo tem, né? Momentos bons e ruins na vida. Muito bom, muito obrigada, irmã. Eu só não sei quem é que falou. Ivone. Porque eu não tô... A Ivone. Tá. É porque eu não tô conseguindo ver os nomes agora, mas enfim. Quem pode ler o último, por favor? Eu posso ler, Lara. Tá bom, obrigada. Lembre-se de que você não precisa de ter todas as respostas. Você pode dar sua opinião e expressar seu ponto de vista, mas não há problema algum em dizer não tenho certeza disso, ou pensar um pouco antes de dar uma resposta. Bom, o que eu queria dizer nisso é que a gente, assim, não é dono da verdade, né? A gente também não passa por todas as situações para poder aconselhar naquele momento. Teve muitas vezes que eu, depois de 2 dias, eu falei, nossa, eu devia ter falado isso com a pessoa, né? Depois que passa, que a gente começa a pensar naquela situação e você, às vezes, chega na resposta que a pessoa falou, né? Só que, assim, uma coisa eu acho que é interessante de falar, eu ouvi, eu não sei se foi num discurso ou numa reunião de testemunho, é que quando isso acontece, você tem que fazer. Quando eles falam que o espírito toca, a gente tem que fazer. Às vezes a gente não faz. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu podia ter falado aquilo para essa irmã. E a gente acaba não fazendo, né? Eu acho que daí a gente perde uma oportunidade de estar ajudando essas irmãs. E eu acho que também não é vergonha nenhuma a gente não saber de tudo. A gente acho que tem que ser humilde e falar assim, olha, eu não sei agora, mas eu vou estudar e depois eu respondo você. E procurar saber, não só nas escrituras, se estiver difícil, mas também perguntando para algum líder, para o bispo. É isso. Val? Oi. Isso. Isso falou, amor? Pode falar. Então, é isso que a Val falou, né? O link. Daqui a pouquinho ela cai, daí vocês podem voltar no mesmo link, tá? Se cair. Ah, tá. É que o povo tá falando aqui, espera um pouquinho, deixa eu fechar a porta. Enquanto a Rê fecha a porta, eu vou falar rapidinho. Pode falar. Experiência bem disso que a Val falou. Eu recebi logo cedo uma pergunta de uma pessoa e é um assunto um pouco delicado e eu tô meio arisca assim para falar desse assunto, porque eu já falei dele com algumas pessoas e eu não fui muito bem recebida, né? E aí a pessoa me perguntou e eu fiquei, ai, caramba. E eu hesitei o dia inteiro para responder. Fiquei me enrolando mesmo, pensando numa resposta. E aí, quando chegou no final da tarde, já chegou em casa, eu comentei com ele. Ai, amor, eu não sei o que responder, porque, sei lá, né? Vai que a pessoa não quer me ouvir, eu já falei para outras pessoas isso e não deu boa. Tô meio assim. E eu tirei 2 lições. E eu acabei não respondendo naquele dia. Mas daí de noite eu acordei de madrugada pensando nisso
E cheguei a uma resposta boa. E no outro dia eu respondi. E aí eu falei assim para a irmã, dei a minha opinião, e falei assim, bom, irmã, mas no final das contas, a gente tem sempre o arbítrio, né? Então você tem a oportunidade de orar e ter a resposta por você mesmo. Então, antes da minha opinião, eu acredito que você tenha que orar ao Senhor e perguntar para Ele. E mais do que eu, perguntar, a irmã do ramo até, foi perguntar para o presidente do ramo o que ele sente a respeito disso, e ele é o juiz em Israel, e ele vai ter as chaves para te ajudar. E falei isso já morrendo de medo de ter uma resposta atravessada. E a irmã me respondeu falando assim: muito obrigada. Eu precisava de uma opinião de fora para saber uma coisa que eu já sabia. Só que eu não queria que as pessoas da minha família que já estão envolvidas falassem isso. E realmente isso era o que eu precisava ouvir. Então, assim, eu acabei meio enchendo linguiça, dando uma resposta meio vaga, eu pensei no meu pensamento, quando eu fui dar a resposta para ela, mas eu aprendi duas lições. Realmente. Primeiro, é como a Val falou, a gente não tem que ter vergonha de não saber de tudo. E segundo, o Senhor ele pode orientar melhor do que nós. Então, pedir que a pessoa busque a própria revelação a respeito daquele assunto é a melhor saída. E outra coisa que eu aprendi nesse momento foi exatamente que, por mais que eu já tenha sido chicoteada nesse assunto com outras pessoas, eu não devo desistir de defender a verdade. A verdade é aquela e ponto. Então, se eu sei que aquilo é verdade, não é porque outras pessoas não aceitaram que eu devo deixar de dizer. Aquela irmã precisava daquela verdade, embora eu estivesse receosa de falar para ela, porque eu já tinha recebido isso de maneira ruim de outras pessoas. Deixa eu tirar só do compartilhamento. Voltei. Pode falar. Alguém quer falar? Não, o que eu estava falando é isso daí mesmo que a Val falou. Eu não, agora você acredita que eu não me lembro muito, mas gostei do que é assim mesmo. Que a Scarlett, realmente o Senhor, ele às vezes a gente busca primeiro as irmãs antes de buscar o Senhor, né? E realmente nós somos instrumentos na mão do Senhor. Ele vai nos usar para ajudar as irmãs. Mas a gente realmente tem que entender que quem a gente vai ter que procurar o Senhor primeiro. E aí, a gente buscando o Senhor, ele vai nos orientar, de repente, se alguma irmã vai poder nos ajudar. Né? Mas esse tempo que com o Senhor, a gente tem que ter, né? E é isso. Mais alguém? Fran, sua mão está levantada. Você quer falar alguma coisa? Sim, esse assunto, a gente entrou num assunto, nossa, muito legal, que a Scarlett falou sobre o livre-arbítrio, né? É assim, muito interessante esse assunto, porque quando a gente coloca uma opinião e a gente não deixa, né, o que é a base que a igreja ensina no quesito que é familiar, e também a gente saber escolher o certo, né? Porque nem sempre nós vamos ter naqueles momentos escondidos, vamos dizer assim, alguém que fale, opa, não fala, não faz isso. Claro que nós temos que é o Espírito Santo, mas se nós não estamos em sintonia com o Espírito Santo, ele também não vai estar ali conosco, né? Então, é uma coisa muito interessante quando a gente precisa dar o conselho para alguém, é sempre lembrar do livre-arbítrio, né? Porque quando a gente não dá ouvidos a essa pequena palavra dupla, vamos dizer assim, que a gente usa bastante na igreja, que é o livre-arbítrio, é como se a gente está virando para o Salvador e falando assim, mas que chato desse livre-arbítrio que o Senhor me deu. Então, assim, essa palavra foi uma das características principais que o Salvador lutou para que ele fosse o nosso Salvador, que foi o livre-arbítrio. Satanás se apresentou e ele falou, eu faço tudo, mas eu não vou dar o livre-arbítrio para eles. E Cristo foi uma das coisas que o nosso Pai Celeste escolheu Jesus Cristo, foi porque ele falou, eu faço tudo o que o Senhor quer, mas eu vou dar também o livre-arbítrio.
E essa foi uma das principais características que fez com que nosso Pai Celeste escolhesse Jesus Cristo para vir à Terra e morrer por nós, né? Então, essa palavra é algo que a gente esquece muito, tanto para nós, pessoal, quanto quando nós vamos dar um conselho para alguém. É o livre-arbítrio. Claro que vai ter momentos que a gente não precisa empurrar a resposta para alguém, mas eu acredito que na maioria das vezes o bispo, o seu líder, né, um familiar que talvez nós conhecemos que possa ajudar, a gente pode aconselhar, mas acredito que sempre quando a gente for dar um conselho para alguém, de alguma forma essa palavra tem que estar introduzida, né, na conversa, o livre-arbítrio. Deixar com que a pessoa escolha. Isso é um treino que nós sempre aprendemos todos os domingos lá na igreja, é o livre-arbítrio. A gente sempre escolheu. Sim. Posso te cortar porque o tempo tá acabando? Claro! Claro, já falei demais também, né? Não, não falou não. Ô, Fran. Oi. Lembra que a gente falou hoje do macaco lá? Ah, é verdade. Verdade. Irmãs, Do macaco do carro. Verdade. Irmãs, eu gostaria bom. muito de agradecer vocês estarem aqui, que nós possamos ser o ponto de luz dentro da igreja e fora da igreja. Eu adorei que vocês compartilharam exemplos fora da igreja com pessoas que não são membros, que nós possamos ser esse estandarte da verdade, que nós possamos ser a luz do mundo para as outras pessoas que não são membros. E é isso que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ivone, você pode fazer a última oração, por favor? Faço. Obrigada. Só um minutinho que as minhas meninas estão chorando, eu vou lá resolver e já vem. Ah, então eu vou pedir para outra pessoa, tudo bem? Tá bom. Fran, Oi. você pode fazer? Claro. Obrigada. Imagina. Prazer. Nosso bondoso Pai Celeste, muito obrigada por esse milagroso dia, por nós termos acordado, por nós termos saúde e por nós podermos ouvir, ver, andar. Muito obrigada, Senhor, por ser nosso Pai, por nos amar. E mesmo em tempos de pandemia aqui na Terra, o Senhor tem realmente preparado todas as ferramentas para que nós possamos continuar felizes. Pai, lhe pedimos, por favor, que possamos enraizar o que sentimos e algumas respostas que nós tivemos aqui nesse devocional, para que possamos realmente introduzir nossas metas e ter o desejo de sempre sermos melhores. Sabemos que esse é o objetivo que o Senhor quer que alcancemos. Senhor, obrigada por ser nosso Pai, por termos uma presidência que nos ama e se dedica, por termos seu evangelho restaurado, Senhor. Muito obrigada por ter tido compaixão de nós. Nós te amamos muito e essa oração, e que possamos ter um bom descanso também, para que possamos amanhã acordar revigorosos para o novo dia. E é essa oração que nós deixamos em nome de nosso irmão